Hora da nossa análise econômica. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não foi enfático no cumprimento da meta do governo em zerar o déficit público no próximo ano. Não foi enfático na fala dele. Questionado por jornalistas, ele respondeu apenas que a meta dele está estabelecida e ressaltou que precisa de apoio político do Congresso e do Judiciário. Foi o primeiro pronunciamento de Haddad desde que o presidente Lula disse na última sexta-feira que a meta de zerar o déficit em 2024 dificilmente será cumprida. Então vamos chamar o Miguel Daúde para a gente analisar esse assunto? Porque nesse momento, né, Daúde, a economia mundial vem enfrentando dificuldades, na verdade, no combate à inflação e também muitos desentendimentos geopolíticos com as guerras que a gente vem aqui acompanhando, infelizmente. Aqui no Brasil, a gente tem uma grande expectativa em relação à reforma tributária. E essas falas, elas acabam trazendo preocupações em relação ao orçamento, neste momento em que o governo só pensa em aumentar a arrecadação. Temos que tomar muito cuidado, Daúde, com as declarações. E mais que eu te pergunto, você sempre fala aqui, né, que é preciso ter um melhor gerenciamento de expectativas. O que você pensa a respeito dessas falas? Elas foram induzidas por alguém? Por quê? E eu quero saber se está claro, essa meta de zerar o déficit público vai ser cumprida ou não vai ser cumprida? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Não vai ser cumprida, Priscila. O que está por trás disso, né? Você sabe que o PT, que hoje está no poder, é um partido dividido ideologicamente em relação a você gastar ou não gastar. Né? A Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, ela vem pressionando, ela representa aquela parte do partido que quer gastar, né? Ela vem politicamente pressionando o Lula de que não dá para cumprir essa meta, porque essa meta, sem dúvida nenhuma, vai enxugar o dinheiro e o dinheiro vai fazer falta exatamente na popularidade do governo. E aí a eleição de prefeitos ficaria comprometida para os candidatos ligados ao governo. E o Lula aceitou, né? E, de uma certa forma, ele contradiz, né, Haddad lá atrás, na sexta-feira, num programa de rádio que ele fala, ele diz o seguinte, olha, não vou cumprir a meta, não dá para cumprir essa meta, eu não vou deixar de investir, eu não vou fazer ajuste fiscal, perdão, eu não vou, como que se diz, eu não vou contingenciar despesas, e aí o mercado entrou em polvorosa, né? Mas isso foi na sexta-feira. Tivemos sábado e domingo, o Boletim Focus saiu, ainda reduzindo um pouco a expectativa de inflação, e ontem o Haddad disse, não foi claro, incisivo, de que ele vai cumprir a meta. Mas, Priscila, isso é o histórico. Vamos aos fatos. Em primeiro lugar, já tem deputado dizendo o seguinte, ó, eu sou relator do orçamento, mas eu não vou então, já que o Lula disse que não vai cumprir o orçamento, eu vou colocar 6 bilhões ali do fundo eleitoral para os partidos políticos para a campanha. Isso que eu estou falando é verdade, viu, Priscila? Já vão aumentar. Bom, para que nós vamos aumentar impostos se o governo não vai cumprir a meta? E se fala hoje que esse rombo, né, nas contas públicas em 2024 vai chegar em 80 bilhões. Né? Nós vamos ter aí 240, e 80 bilhões. 80 bilhões, você não coloca a dívida em trajetória de estabilidade ou queda. Diante desse cenário, o mercado vai avaliar. Espera aí, se o Brasil não vai fazer um ajuste fiscal, pagando 800 bilhões de juros por ano, a dívida vai aumentar. O Banco Central, provavelmente, nesta decisão de juros, ele vai cortar meio ponto, mas vai fazer um comunicado dizendo o seguinte, olha, não sei não, hein? Se vai dar para baixar mais, porque a expectativa, como você colocou, ela não é boa para o país. Priscila, eu não vou me alongar muito aqui, eu quero ser muito preciso e dizer o seguinte, olha, o governo, presidente Lula, que faz isso, não termina bem. Não adianta, o Brasil ainda é um país pobre, o Brasil precisa de investimento, o Brasil precisa crescer, o Brasil precisa gerar renda, o Brasil precisa gerar emprego. Se vocês não têm competência e capacidade
de gerenciar as expectativas, que são importantíssimas, porque a economia não muda. O que muda é a expectativa, presidente. Agora, fica essa história toda, nós vamos ter aí dificuldades para reduzir a inflação, os partidos políticos vão continuar querendo 6, 7, 8 bilhões para campanhas políticas, com o dinheiro desse povo sofrido que nós temos aqui. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos parar, vamos perder mais 10 anos de crescimento, vamos perder mais 10 anos na nossa possibilidade de crescer. O Brasil é um país fantástico. O Brasil é um país que precisa parar com a ideologia, com a hipocrisia e passar a ser gerenciado como uma nação. O que vocês estão fazendo? Não cumprir, não fazer esforço fiscal, não reduzir despesa. Isso vai acabar levando o Brasil para um cenário muito difícil. Evidentemente, esses jovens, né, nem temos mais jovens, né, a nossa população está envelhecendo, vai diminuir. O bônus, né, de um país que tem uma população jovem, no Brasil não existe mais. Será que você não tem capacidade de entender? O Congresso Nacional briga por quê? Por cargos, por posições, por verbas. Né? Nós vimos aí a matéria do leite, que absurdo, absurdo. Quem é o representante do pequeno produtor que vai estar nessa reunião? Não tem. Então, portanto, vamos parar com essas histórias, vamos a esse país como ele merece ser governado. Desculpa, Priscila, eu sei. Coisa que eu não consigo entender. Os discursos precisam estar alinhados, né, para gerar coerência, e coerência melhora aí a nossa reputação também, né, credibilidade. Obrigada, viu, Daúde, pela sua participação. Respire fundo. Amanhã será um novo dia. Obrigada. Obrigado, um abraço.